Fala galera, beleza? Calhau aqui pra gente resolver mais uma questão aí, galera, do simulado autoral da plataforma SAD, beleza? Pessoal, vamos resolver essa questãozinha aqui, 52, beleza? É, Questão difícil, beleza, galera? São média pra difícil, enfim, novamente aquele mesmo problema do vocabulário, né? Vocês vão vendo aqui ao longo das alternativas que a maior dificuldade, tanto para quem vai resolver como também para quem vai explicar a questão, né? É justamente destrinchar os termos, né? E como eu acredito que seja uma boa forma de resolver essa questão? Leia o material, né? Eu li uma, é sempre importante ler o material, mas cara, joga na IA e pede para ela destrinchar os termos. Como assim, cara? Pede para ela explicar termo por termo, tipo assim, fazer um dicionário da questão, tá ligado, cara? Eu acho assim que é a melhor forma de evoluir nesse primeiro dia, absorver melhor o conhecimento dessa correção desse simulado, é por meio do ganho de vocabulário, entende? Então joga pro Anki, joga no Google aí, sai pegando todos os termos que você tem dificuldade e pesquisa, beleza? Foi essa forma que eu tô, é esse modo que eu estou usando para resolver as questões. Antes mesmo de pegar o material, eu peço para, eu saio jogando no Google ou peço para alguma IA explicar ali o que significa cada termo. Mas vamos lá, galera, vamos deixar de enrolação e vamos resolver a questão. Para Emily Durkheim, opa, para Emily Durkheim, a educação é um processo de socialização que visa desenvolver, deixa eu pegar esse ponteirozinho aqui, que visa desenvolver na criança nos estados intelectuais e morais exigidos pela sociedade. A cada geração, a escola encontra-se frente a uma tábula rasa, sendo preciso que, por meio rápidos e seguros, sobreponha ao ser social, asocial que nasce um outro sujeito, capaz de adaptar-se à vida coletiva. Na instituição escolar, a moralização opera mediante ferramentas e técnicas próprias. Vamos marcar aqui algumas coisas. O controle da conduta, beleza? Isso é muito interessante. Opa. Controle da conduta, as recompensas e as lições, beleza. Então seria a forma como a escola utiliza, o mecanismo que ela utiliza para é, moldar o sujeito, né? Ocorre a passagem de algo externo para algo interno, ou seja, de uma coisa externa foi para uma coisa interna, beleza? Ou seja, é como se uma regra, uma norma social, uma coisa que está externa à pessoa, na sociedade, entrasse agora e fizesse parte do nosso comportamento, né? Melhorando para vocês aí. Fazendo com que o próprio agente incorpore as regras morais e conduza para si próprio mediante a imposição de um padrão de conduta. Ou seja, algo externo seria esses padrões de conduta, essas normas sociais. E a alternativa correta é a letra E. Mas vamos lá, galera. O que a gente precisa compreender aqui? Sim, eu nem li o enunciado, né? A atuação da instituição escolar escrita no texto representa uma técnica social direcionada ao quê? E também é sempre bom a gente ler a bibliografia, beleza? Conduzir e conformar o que a escola faz ao instruir práticas de moralização. Pensar a educação moral no Brasil com Emily Durkheim. Sempre é bom ler a bibliografia, sempre pode dar um nó. Até mesmo antes de tudo, beleza? Eu acredito que antes de tudo seja interessante você ler a bibliografia. Bora lá. Pessoal, qual a dificuldade dessa questão aqui? Tudo, eu tô brincando, galera. Vamos lá. Interiorização, a gente tem que entender o que é interiorização. Mas não, é a mais tranquila daqui. Coercitiva, temos que entender o que é coercitivo. E temos que entender também o que é essa consciência coletiva. Interiorização e consciência coletiva é o mais tranquilo de explicar. Por quê, galera? Porque está no texto, está meio que subentendido no texto. Essa interiorização é justamente você colocar, né? É como se você fosse impor condutas, condutas ao indivíduo, né? Ao indivíduo. Impor condutas ao indivíduo. E consciência coletiva, galera, seria todas as normas. Deixa eu fazer o seguinte, vou botar aqui só por enquanto, beleza? Impor as normas sociais. Pronto. Já entendemos duas palavras aqui da letra E. O que a gente precisa de mais? Né? O que a gente precisa além disso? A gente precisa compreender, galera, também o que significa coercitivo.
para isso, galera, eu vou trazer uma definição mais formal aqui para vocês, beleza? Que eu já pesquisei de antemão, que é o seguinte. Coercitivo, galera, remete ao caráter impositivo da educação, mencionado no texto como sobrepor ao social, algo novo usando meios rápidos e seguros, controle e conduta. Ou seja, o que é algo coercitivo? Algo coercitivo, galera, seria algo capaz de impor. Né? Então é um pouco redundante interiorização coercitiva, porque interiorização já está impondo. Né? Só que interiorização ele quis fazer essa referência ao texto, né? De trazer algo que está externo para o interior da gente. E coercitivo por quê? Porque isso está sendo feito de maneira imposta. Então eu errei aqui de colocar impor, ligando apenas interiorização, certo? Eu vou colocar aqui ligando tanto interiorização como coercitivo, beleza? Então a alternativa ela já é bem direta, tá certo? Ela já vem assim bem, ela já é bem direto no sentido de que você pode ler o texto, pode compreender isso e já pode marcar, sem ficar naquele, como é que eu posso dizer, naquela eliminatória, né, de sair eliminando tudo e marcar que está menos errado ou a que está mais certinha dali, né? Mas vamos lá, galera. A atuação, vamos ver se o que a gente consegue fazer aqui nas outras. A atuação da instituição escolar descrita no texto representa uma técnica social direcionada para quê? Para legitimar ideologias de desigualdade de classe, para o Enem, para Emily Durkheim, se fosse isso, né? Se fosse para falar sobre desigualdade de classe. Emancipação reflexiva das subjetividades dissidentes. Galera, a escola, uma das críticas, né, de Durkheim aqui, a escola é justamente que ela não faz isso, ela não trabalha na pessoa o pensamento crítico. Né? Ela não faz com que o sujeito saia crítico do que está ao seu redor. Ela apenas absorva, né, que não texto disse aqui, ó, impõe algo que está externo para algo que está dentro dela. E isso tem a ver com as condutas, né, com as normas sociais. Ou seja, sem necessariamente ter a capacidade de reflexão. Beleza? Eu vou deixar assim. Docilização disciplinar das corporeidades infantis. Acredito que o termo aqui, que me pegou, né, que vocês estão vendo aqui que eu marquei, estou botando a cara aqui, a tapa, mostrando para todo mundo aqui a vergonha no simulado. Mas o que me pegou aqui, galera, foi esse lance de docilização. Docilização, galera, e disciplinar remete a esse pensamento, na verdade, de Foucault, né, que fala de corpos dóceis e disciplinados. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, embora o texto, né, uma coisa que eu tenho muita dúvida, que eu pesquisei, e de fato, esse termo aqui, docilização, ele é usado no contexto, geralmente, de questões de Foucault, né, da obra de Foucault, que ele vai falar dessa questão disciplinar, da educação enquanto, como é que eu posso dizer? Da educação que molda corpos dóceis e disciplinados, né? Isso geralmente é Foucault que fala, né? Esse trabalho aqui é um trabalho de Foucault. Só que o que eu quero que vocês entendam é que, apesar do Durkheim também falar disso, ele não está preocupado com o corpo ou com a disciplina física, mas sim com a formação moral e intelectual. Ou seja, docilização seria mais específico, o que eu quero dizer para vocês, seria mais específico para questões físicas, para questões realmente gerais, tanto físicas como também intelectuais, é claro, mas principalmente para questões físicas, como por exemplo, escolas militares, entende? E a gente vê que aqui o foco de Foucault não é essa questão de formar indivíduos disciplinados, de formar indivíduos dóceis, né, obedientes. Justamente a crítica dele daqui está muito centrada na questão das normas sociais entrarem sem autonomia, sem pensamento crítico dentro do sujeito. Entende? Então, apesar de ser difícil essa distinção entre Foucault e Durkheim, Durkheim não, galera, Durkheim. Por um momento veio outro sociólogo na cabeça. Veio Max Weber, por algum motivo. Então, um problema aqui é a gente saber essa distinção, né? Foucault e Durkheim. Foucault, então, vai focar justamente na docilização, ou seja, na criação de condutas, né? De condutas de forma geral, ou seja, de forma militar, de forma disciplinada, enquanto Durkheim se concentra na questão doutrinária, na questão, né, da doutrinação, digamos assim.
Eu sei que não é doutrinação naquele sentido autoritário, porque é claro que nem todo, nem toda, nem todo, nem toda instituição escolar que trabalha os conteúdos dessa forma, de forma sem desenvolver pensamento crítico, não é que todas essas instituições são instituições que trabalham com o governo autoritário. Mas nesse caso, a gente pode usar essa palavra para diferenciar, né, o trabalho de Durkheim e o trabalho de Foucault. Beleza, galera? Questãozinha difícil, beleza? Ah, não entendi nada. Não tem problema. A letra D, galera, o problema é que está falando da racionalização de condutas utilitárias, né? Mas o utilitarismo não entra em jogo porque em nenhum momento Durkheim falou de que o foco da educação deve a gente pensar no bem coletivo ou na felicidade para um maior número de pessoas. Isso não entra em jogo, beleza, galera? Não entra em jogo. O que entra em jogo aqui é isso aí que eu já expliquei, beleza, galera? Eu já expliquei demais. Enfim, espero que tenha pelo menos facilitado para vocês entenderem a questão, que é muito difícil.